moralmente. Eu espero, sinceramente, eu creio que o Tarcísio seja um homem de bem e que tenha, no fundo, nojo de estar ao lado de alguém como o Lula. Diplomática a resposta do Adrilles. Foi mais diplomática que a Paula Marisa. Virou vereador, tá mais diplomático. Mas o Adrilles é vereador, é diferente. Mas eu não falei que é diplomático. Bateu nos pontos. Não, tá bom, pra vereador tá bom. Tá ótimo. Eu falei que o Tarcísio tem nojo de estar do lado do Lula. Eu entendi. Eu não sei se ele tem nojo de estar do lado do Lula. Ele trabalhou no governo Dilma, ele é um burocrata. Eu não acho que ele tenha nojo. Mas olha, eu queria chamar aqui a atenção para ele, o homem do timbre dourado, o homem que consegue transmitir a credibilidade de uma empresa fantástica por meio da sua verve incrível. Vanderlei da Lírio Suplementos, do melhor Hora Pronobis do Brasil e do mundo. O que você preparou para a gente hoje? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, obrigado, Marco. Bom dia para você, bom dia para toda a audiência. Hoje nós temos um mega saudão pré-carnaval. A gente fala aqui sempre, né, dos benefícios do Hora Pronobis, como que ele vai nutrir, como que ele vai dar mais energia. O Hora Pronobis tem todas as vitaminas, os nutrientes que a gente precisa. É interessante para o homem, para a mulher, porque ele aumenta a produção hormonal, principalmente da testosterona. Gente, isso é fantástico para você ter energia. Outra coisa, ele tem um magnésio, para quem tem dificuldade em dormir, ter aquele sono repousante. O sono tem 4 estágios, são fases, e tem o sono profundo, o sono zen. O magnésio proporciona isso também. Outra coisa, ele tem a curcumina. Então, potencializa essa ação anti-inflamatória para ajudar você a reduzir a dor crônica, o inchaço nas pernas, aquela falta de energia, aquela sensação de formigamento nos braços, nas pernas. Esse saudão que nós estamos fazendo é um desconto fora do normal. Então, é assim, se você está acompanhando, você já pode ligar no 0800 787 9090, 0800 787 9090. E além de ser um saudão, fora de época, a gente mantém aquele presente que é uma Alexa. Então você vai ligar agora, 0800 787 9090. Tá sem cartão, tá com limite baixo? Liga, porque tem outras opções de parcelamento também. 0800 787 9090, Marco. Pô, que legal. Então, essa promoção que vocês estão fazendo especial vai até que horas, meu amigo? Qual que é o... A gente está fazendo o seguinte, não dá para dizer quanto tempo, a quantidade, porque tem um lote, assim que acabar esse lote, a gente já encerra e volta só depois do carnaval, mas até 11h30. Até 11h30 eu consigo manter essa promoção para quem chamar no 0800 787 9090. É isso aí, imunidade, sono bom, tirar a dor de articulação, acordar com mais disposição para enfrentar a loucura diária que é o nosso país. E eu recomendo e uso todos os dias e foi ótimo e está sendo maravilhoso. Obrigado pela parceria, meu querido amigo. 0800 787 9090. Valeu. Um abraço, bom feriado. Para você também. E olha só, nós temos ele, o nosso deputado, que traz todos os dias os bastidores da República Federativa, e eu já queria receber ele com um grande abraço, falando que eu tô com saudade do Gustavo Gayer. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Fala, pessoal, bom dia, prazer estar aqui novamente. Essa semana na sexta, né, não consegui participar na segunda-feira, mas estamos aqui na sexta-feira com a presença feminina para poder embelezar um pouco esse painel, que normalmente só tem homens feios, agora pelo menos nós temos alguém que representa um pouco da beleza brasileira. Como é que você me chama de homem? Você não sabe da minha condição psíquica? Você não sabe de Aquela vez Se quiser ser um arbusto, uma árvore, uma mulher, uma passista de samba, é problema meu. Eu sou aquilo que eu quero ser. E se eu quiser ser um feminista? Eu quero ser um feminista. Identifica como Tamanduá. Eu me identifico como eu quiser. Eu me identifico como alguém que é independente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas essa identificação não tá boa, né? A gente... Golpista. Golpista. Eu ia continuar, mas já que vocês trouxeram uma pauta de comportamento que eu tinha separado aqui, eu vou ter que colocar, depois eu volto para uma questão do Lauro Jardim, que assim, é explosiva. Então, Torre, guarda o link do Lauro Jardim aí. Isso daqui, para mim, é surreal e eu quero ouvir o Gayer sobre a possibilidade de se passar. Mas eu quero agora o vídeo
do Reinaldo Azedo e do Érica Hilton, né? Sei lá o que é. A senhora foi um menino em algum momento para a sociedade. Sim. E para a biologia. Sim. Meninos têm traços, têm hormônios, têm não sei o quê. Sim. Sobrou algum menino em algum momento, em algum traço? Ou essa questão já nem se coloca e nem deve ser colocada? Eu acho que você perguntou respondendo, a sua pergunta responde. Tá. Você foi para a sociedade, você foi para a biologia. Para mim mesma, eu nunca fui. Então não tem como sobrar algo que nunca existiu. Eu fui aos olhos do outro. Assim, eu sei, Gayer, que é um colega seu de bancada aí do Congresso Nacional, mas essa pessoa vota a lei. Uma pessoa dessa tem condição de saber a diferença de ampla defesa, contraditório versus tirania, perseguição? Uma pessoa dessa tem discernimento para estar aí, Gayer? Marco, eu já estou respondendo tanto processo por conta desse povo. É tanto processo, porque a gente vive num país onde você não pode falar o que é fato, o que é científico, porque se você magoar os sentimentos de alguma pessoa que está passando ali por um período de confusão identitária, você é rotulado como qualquer fóbico, né, que eles queiram te rotular. Mas é uma situação complicada. O que eu posso falar dessa pessoa é que o principal projeto que ela tem para apresentar lá é para fazer para quebrar o Brasil, né, para diminuir os dias de trabalho do povo brasileiro, como se isso fosse melhorar a nossa economia. A verdade vai ser uma destruição. Mas, ao mesmo tempo, ela é um dos deputados que menos trabalha na Câmara dos Deputados, que tem menos presenças e menos votações. É curioso, né? Vai ver, ela está fazendo um projeto para ela, né, ou para ele. É difícil saber, mas vai ver o que ela está querendo bom, eu não quero trabalhar, então eu vou fazer isso em lei. Eu vou tentar aprovar uma lei aqui para que eu não precise trabalhar, porque tem uma diferença. Quando um parlamentar não vai trabalhar, ele ganha do mesmo jeito, né? No caso dessa pessoa, tem várias faltas. Agora, quando os cidadãos comuns param de trabalhar, o Brasil para. Lembrando que hoje o Brasil é carregado por, acho que, 48 milhões de pessoas, que são pessoas que realmente trabalham. Se você for tirar aposentados, crianças, pensionistas, beneficiários de assistencialismo, sobra 40 milhões de pessoas no Brasil que trabalham e ela quer diminuir essa força de trabalho em torno de 20%. É para quebrar mesmo. Mas se você for assistir os vídeos lá atrás dessa pessoa, os discursos que ela fazia, agora levando em conta apenas os discursos e o nível filosófico dos argumentos dela, é preocupante que uma pessoa como essa tenha a prerrogativa de poder contribuir na formulação de leis de um país. Eu gostei da resposta do Gayer. Ele conseguiu se sair aí da chuva de fogo. Então eu vou jogar no colo do Adriles. Adriles, que papo é esse do Reinaldo Azevedo que eu não estou entendendo? Que papo é esse de você era meio homem, agora é o quê? Pois é, já que eu também não quero ser processado, exatamente por dizer certas coisas que são concretas, então eu vou centrar meu comentário no Reinaldo Azevedo. Ele é uma direita trans, né? Ele é um liberal trans, ele é um conservador trans, é um homem que passou a vida inteira falando uma coisa, escreveu 2 livros desse tamanho, que eu li, inclusive, li ao vivo, li na hora que ele estava sendo produzido, no País dos Petralhas, volume 1, volume 2, e depois mudou completamente a sua postura, mudou completamente a sua dimensão de percepção da realidade. Tudo bem, a pessoa pode mudar em alguma medida, mas mudou no sentido contrário. É a mesma coisa no sujeito falar mal do nazismo durante os 12 anos do Reich alemão e, de repente, virar nazista. Foi o que o Reinaldo Azevedo falou. Colocou-se. Ele está ao lado de quem até ontem ele chamava de bandido. E ele não está só numa mudança política. Ele chama a Érica Hilton para fazer aula de ideologia de gênero. Não é? Ele está dizendo que é normal, em qualquer período da vida, você se sentir menino ou menina. Ele está dizendo, subliminarmente, dando a resposta para ela, praticamente levantando para ela cortar, que em qualquer período da vida você pode se mutilar, alterar seu corpo, colocar injeções hormonais com 5, 6 anos, que eventualmente talvez possa competir no esporte. Ou seja, ele está advogando a causa da ideologia de gênero. Então ele mudou não só de convicção política, mas de convicção ideológica, de convicção de percepção de mundo. Ele saiu da direita para a esquerda. Mais uma vez, pode se mudar. Mas isso não é uma mudança que cheira a autenticidade. Porque o Reinaldo Azevedo, todo mundo sabe, faz parte de uma direita liberal limpinha, que queria ajudar a construir o poder de um Geraldo Alckmin e conseguiu.
O Geraldo Alckmin é igual ao Reinaldo Azevedo. Geraldo Alckmin é uma direita liberal limpinha que está na vice-presidência de um homem e que canta a Internacional Socialista do seu partido hoje, Partido Socialista Brasileiro. Então, essa gente, ela é uma direita trans. Ela é um liberal trans. Mas ela não é... A Érica Hilton, pelo menos, parece que ela quer ser mulher. Reinaldo Azevedo não quer nada. Ele é representante de uma imprensa que quer só poder pelo poder, quer prestígio pelo prestígio. Então, se amanhã ganhar, sei lá, alguém do PSDB, ou alguém do partido mais alinhado, ele volta para a direita. Mas está desnudado o seu caráter. É igual o Alexandre de Moraes também. Você acha que o Alexandre de Moraes acredita que a direita brasileira é nazista, fascista, pedófila, criminosa? Não. Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, Reinaldo Azevedo, eles são uma direita ou esquerda trans, não importa. O que eles querem é poder. Poder com PH. E aí vocês sabem, eles querem poder com o povo brasileiro através do narcisismo dos seus próprios umbigos. A Érica Hilton é uma trans. Ela tem disforia de gênero. Você pode discordar dela. Eu discordo dela querer que meninos de 5 anos façam transição ou que mulheres trans e homens biológicos participem de esportes. Ela, nesse nível, além dos projetos malucos dela, eu respeito. Reinaldo Azevedo, não. Ele é falso até em ser trans. Ele quer poder pelo poder e ele se adapta a qualquer roupagem ideológica para dizer qualquer coisa em nome de prestígio, vaidade e poder. Muito bem. Paula, você tem um tweet sobre esse ponto? Ou ele está pacificado? Tem alguma coisa que você queria chamar a atenção? Só um detalhe que eu queria chamar a atenção é que, assim, a Érica Hilton, ela não é a causa do problema, ela é a consequência de um problema cultural que existe na nossa sociedade. O fato de Érica Hilton receber votos suficientes para estar na Câmara de Deputados Federais fazendo as leis do Brasil é o resultado da tragédia que se abateu sobre a sociedade brasileira no campo cultural. É muito triste que pessoas vejam na Érica uma representante de um país que realmente possa dar certo, né? É muito triste a gente ver isso. Quais foram as propostas de lei dela? Agora essa aí da escala 6x1, o fim da escala 6x1, que sem nenhum embasamento técnico vai colocar os empresários do Brasil, assim, numa condição de simplesmente terem que fechar de falência, de terem que fechar suas empresas, né? E reduzir ainda mais os empregos. Então é muito triste que alguém como a Érica Hilton consiga ser eleita. E a gente precisa agir na base do problema, que é a educação, que é a cultura, que faz a falta dessa educação e desse discernimento do povo que coloca figuras como a Érica Hilton lá. É só um tweet, eu não vou me alongar, é isso aí. Que é um detalhe que ninguém tinha comentado, né? Gente, vamos ser sinceros aqui. Esse projeto, ele é um projeto fast food. Existe um termo lá que a gente usa nos corredores, que é aquele projeto só para dar a sensação de que fez alguma coisa, para ganhar apoio, apoio da claque. Visibilidade. Mas que nunca vai avançar. Se eu te contar uma coisa, o governo Lula não vai apoiar esse projeto, porque se esse projeto desse passa, arrebenta o governo, porque a arrecadação vai lá embaixo, o desemprego aumenta, vai aumentar ainda mais o caos social. Então, assim, é um trem que nem eles querem. É só uma coisa que essa pessoa aí, a Érica Hilton, está fazendo para ela ter um pouco mais de visibilidade, porque o foco dela é isso, é ter visibilidade. Mas eu passei no Salão Verde quando foi ter a coletiva de imprensa. Eles marcaram uma coletiva de imprensa para falar sobre esse projeto. Tinha 6 pessoas da esquerda lá. Eu não vi nenhum do PT, inclusive, tá? Acho que o Lindbergh estava lá, mas tinha 6 pessoas, ou seja, nem a esquerda apoia. A primeira análise que foi feita de 6 seria a diminuição de R$1 trilhão no Produto Interno Bruto do Brasil. 1 trilhão! Assim, isso aí é só para puxar o debate político para como se a esquerda estivesse fazendo alguma coisa pelos trabalhadores, mas na verdade é só mais desemprego e miséria. Boa, mas, Gustavo, só rapidinho, Marco, eu quero perguntar. Mas tinha um projeto, se eu não me engano, era do Marcon, que contrapunha, que fazia, tipo, o fim da CLT e o trabalhador receber por hora. Esse projeto também está engavetado, não andou mais? Enquanto o debate público estiver dominado pelo sensacionalismo desse projeto porco, tá? A gente não vai conseguir debater com seriedade sobre o outro. Mas o outro é o melhor que existe. Dá liberdade para o trabalhador e o empresário negociarem. Vou dar um exemplo para vocês, bem rápido aqui.
Uma mulher que tem filhos pequenos, ela não pode trabalhar período integral e nem todos os dias da semana, mas ela tem 2 dias que ela pode trabalhar meio período. Hoje, ela não pode trabalhar em lugar nenhum. Não existe um lugar que possa contratar essa pessoa. Ou uma pessoa que está cuidando da mãe, do pai, que tem ali só 2, 3 dias, meio período na semana, essa pessoa não pode trabalhar. Então, essa legislação que nós temos no Brasil, ela fomenta o desemprego. E que acaba fomenta a necessidade do assistencialismo e de Bolsas Famílias. Esse projeto do Marcão é o melhor que tem. Um projeto é muito parecido com o que tem nos Estados Unidos. Dê liberdade para as pessoas trabalharem o tanto que elas quiserem. Mais ou menos. Ô Gaia, mas assim, falta uma certa comunicação orquestrada da direita, né? Que a esquerda tem de sobra, né? Quando teve esse projeto o 5x2, sei lá, contra o 6x1, 4x3 da Erika Hilton, uma coisa é falar que era inviável, outra coisa é você chegar e fazer uma manifestação contrária ao projeto da Erika Hilton sem colocar nada de volta. Eu vi gente, vereadores, deputados, cujo público chegou para mim e falou, Adriles, pô, aí você tá querendo me ferrar, você quer que todo mundo trabalhe 6x1 a vida inteira? Então você tem que, a gente, né, tem que contrapor. A gente falar, a gente é contra o projeto da Erika Hilton, ela vai dobrar de votos. Porque ela, exatamente como você bem disse, fez uma afirmação categoricamente sensacionalista, não factível, mas se você não se contrapor e não dizer que 6x1 realmente é uma coisa complicada e pesada no lombo do brasileiro, e você ficar e fazer, flopou a manifestação da Erika Hilton. Só que flopou, mas eu fico no imaginário das pessoas. A Erika Hilton quer que a gente trabalhe menos e o Gaia e o Adriles quer que a gente trabalhe mais. Ou seja, a gente tem que ter uma comunicação maior para não ficar jogando pedrada em cima de uma coisa que é eleitoreira, que é sensacionalista, mas que pega exatamente a base do trabalhador brasileiro. É isso. É o seguinte, Adriles, a gente está travando tantas batalhas de tantos lados, é tanta porrada de tanto lado. Então a gente faz reunião e fala, galera, tá, tem isso aqui. Se a gente bater contra isso aqui, a gente pode se desgastar, porque, querendo ou não, existe uma porcentagem impressionante no Brasil de pessoas que não têm conhecimento de economia o bastante para entender com profundidade isso daí, ou a gente foca naquilo que nós consideramos como prioridade. Por exemplo, a anistia do 8 de janeiro, né, ou então devolver as atribuições do Congresso, desgastar o Lula ainda mais. E o que a gente percebeu? Para que desgastar com isso, se nós sabemos que nem o governo vai levar isso adiante? A única coisa que está fazendo, por enquanto, é subir o nome dessa pessoa, desse indivíduo. Agora, se for todo mundo para cima disso daí, desgasta todos nós, perdemos o foco do que realmente é importante, que era a anistia. Então, a gente tem reuniões e tem comunicação. Muitas vezes a decisão da comunicação é: esse assunto vai morrer por conta própria, não precisa perder tempo com ele, vamos usar as nossas redes, as nossas falas na tribuna por algo mais importante. Boa. Também porque é só meia dúzia, né, deputado? A gente elegeu a maior bancada, mas parece que é sempre só os mesmos. Dá para contar nos dedos da mão quem são os deputados que efetivamente trabalham pelos seus eleitores. Eu queria... Tem mais, tem uns que trabalham mais, tem uns que trabalham mais em bastidores. Nós temos pessoas importantes, tá? E eu falo alguém lá de dentro, que elas não são de gritar nas redes, de subir na tribuna, mas conseguem resultados impressionantes por causa disso, porque elas são aquelas que vão lá e conversam com os deputados do centro e colocam um pouco de bom senso na cabeça deles e acabam trazendo eles para o nosso lado. Então, assim, cada um tem a sua, vamos dizer, a sua vocação. Perfil. E essa é muito importante, tá? Muitas vitórias que nós tivemos é por causa de pessoas que o nome não aparece nenhuma vez em lugar nenhum. Então, e falando em projetos que podem ser colocados em tramitação, eu fiquei assustado com essa matéria do Lauro Jardim, meu querido Gustavo Gayer. Queria saber de você. Aqui, ó, tá no Globo. Eu vou ler para vocês aqui o título da matéria. Contraproposta. Olha como o cara tá chamando, né? Anti-Xandão. Dos Estados Unidos, Câmara pode votar. Ele tá falando aqui do projeto No Censorship on Our Shores Act. Câmara pode votar projeto para barrar estrangeiro de entrar no Brasil. Saca só, Gustavo Gayer. Marco, mais um projeto Erika Hilton. Acho que a gente pode criar um vocabulário aqui. Toda vez que alguém criar um projeto imbecil, idiota, inalcançável, só para crescer o nome dessa pessoa, a gente vai dar um nome. Vai ser o Projeto Hilton, tá? É um Projeto Hilton. Isso aí não vai passar por comissão, isso aí não vai ser deliberado, ninguém vai encostar nisso daí. Só a imprensa pega esse projeto. Olha, por dias devem ser apresentados ali o quê? 20, noticiar 30... isso já é uma vergonha. Por dia deve ser apresentado de 20 a 30 projetos lá na Câmara dos Deputados. Só que a imprensa pega esse projeto,
Porque esse projeto, querendo ou não, por mais absurdo e idiota que seja, ele pode ser usado na narrativa da imprensa. Olha só, tem deputado de esquerda defendendo a soberania do Brasil contra os ataques dos imperialistas colonialistas. Não tem. Vamos perder tempo falando dessa porcaria, não. Isso aí, amanhã, semana que vem, não existe mais esse projeto. Não existe mais projeto, mas então eu vou jogar. Já que o projeto é um projeto que a gente... É bom denunciar o projeto, só, pessoal, pelo seguinte... Eu vou abrir aspas aqui para o Paulinho da Força, do Solidariedade, que está falando o que vocês vão ver agora. Será impedida de entrar no país a pessoa estrangeira que nos termos... Gente, atenção, isso daqui é União Soviética no auge, no ápice, stalinismo. Nos termos de ato do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ou seja, ato, né, de gabinete de ministro, que tenha atentado contra as instituições brasileiras ou contra seus representantes legalmente constituídos com o objetivo de constrangê-los ou puni-los em decorrência de atos praticados no exercício legítimo do poder constituído. Cara, se isso não é sede de poder e de controle arbitrário e totalitário, essa daqui é a expressão máxima de um sangue stalinista que está fervendo na veia dessa turma da extrema esquerda, mas também do Merval Pereira. Escute o Merval Pereira, Gustavo Gayer. Você sabe que uma coisa que pode acontecer e que vai ser um tiro do pé dos bolsonaristas é essa coisa de eles serem jogados para defensores dos Estados Unidos contra o Brasil. A bandeira americana e a bandeira brasileira que eles sequestraram voltar para o povo em geral contra a intromissão do imperialismo americano. E aí? Globo News está martelando. E a Globo News está falando, inclusive, no editorial do Globo, tá? O editorial do Globo está falando isso. Eu mandei aqui para... Não precisa subir não, Torre. Eu vou falar o que eu mandei aqui para vocês. Editorial do Globo de hoje. Departamento de Estado erra ao criticar Supremo. O governo americano se manifestou em conta oficial sobre decisão da justiça brasileira relativa às redes sociais. Tá falando que os americanos estão errando, Gustavo. O argumento deles é que essa decisão do Alexandre do Departamento dos Estados Unidos é contra decisões da nossa Suprema Corte referentes a empresas dentro do Brasil. Não é. Essa decisão é relativa a uma decisão do Alexandre de Moraes de banir pessoas globalmente. Cara, olha a loucura que é isso. Imagine que um juiz do Cazaquistão decida banir o Donald Trump da internet no mundo inteiro. Aí, se os Estados Unidos não aceitar isso, revidar, é os Estados Unidos interferindo no Cazaquistão ou é um lunático no Cazaquistão querendo interferir na soberania de todos os países do mundo? Porque não foi só o Alexandre de Moraes interferir na soberania e na legislação dos Estados Unidos, é do mundo inteiro. Ele decidiu que queria censurar pessoas do mundo, não só dentro do território brasileiro. Essa parte a imprensa faz o maior esforço para esconder. Não tem nada a ver de decisões aqui dentro, absolutamente nenhuma. Tanto é que até hoje o X censura, né, bane alguns usuários aqui no território brasileiro, mas se você tiver VPN ou for para fora do Brasil, você tem acesso a esses perfis. Então eles se fazem de bobo porque eles querem que a população não entenda o que realmente esteja acontecendo. Agora, não faz o menor sentido essa narrativa de que é uma invasão dos Estados Unidos do Brasil. Não, é os Estados Unidos defendendo o seu território e a sua legislação por pelo exagero, né, de um ministro do STF no Brasil. Mas eu não estou entendendo. Eu acho que vocês estão com uma visão muito errada, porque eu estava lendo a Folha e, professora Paula, tem uma matéria importante da Folha, abre aspas, não podemos deixar Moraes sozinho nessa, trata-se de uma questão política. Diz leitora. Diz leitora. É bem engraçado, né? Eles pegam a opinião de uma leitora e falam, olha, a leitora disse. Eu sempre deixo comentários para a Folha de São Paulo, nunca me colocaram na manchete. Quem que é essa leitora? Ela representa... É a Gleisi Hoffmann. A Miriam Leitora? Deve ser a Miriam Leitora. A Miriam Leitora, vai ver que é a Miriam Leitora. Mas, Marco, de novo, é aquilo que eu falei em um dos meus comentários anteriores. Os Estados Unidos não fizeram um comunicado atacando o Brasil. Eles fizeram um comunicado criticando decisões de um dos ministros do Supremo Tribunal
que quer o banimento global. Eu cheguei a postar ontem o print de uma matéria do Jornal Nacional que fala que o Alexandre de Moraes pediu o banimento global de perfis bolsonaristas. Então, a mídia, a Globo, fez a fake news quando noticiou que o Alexandre de Moraes queria fazer um banimento global? Ou está fazendo fake news agora que diz que as decisões do Alexandre não interferiram na soberania norte-americana? Esse é o ponto. É tão nojento, é tão ridículo que eles mesmos se contradizem. E é literalmente o que acontecia no Ministério da Verdade no livro de 1984, que, de novo, eu vou dizer que o livro 1984, ele não é algo que o Orwell imaginou. O Orwell usou esse subterfúgio de uma distopia para descrever o que acontecia na União Soviética. Aquilo é a descrição da ditadura na União Soviética, quando existe um ministério que apaga matérias antigas que contradigam o que agora os poderosos querem que seja dito. Então, o Ministério da Verdade tratava de fabricar mentiras, e é exatamente o que a Globo está fazendo, fabricando mentiras e tentando apagar matérias que ela mesma publicou no passado e se contradizendo. E, de novo, eu repito, como no meu comentário anterior eu falei, a personificação do Brasil na figura de Alexandre de Moraes é típico de ditaduras. É assim que se faz numa ditadura. Vai lá na Alemanha do bigodinho, na Itália do pendurado, na China, todos esses países que são ditaduras, em Cuba, eles vão dizer que alguém que critica o Dias-Canel está cometendo um crime de lesa-pátria porque está contra os interesses do povo cubano. Quando, na verdade, a pessoa que critica o Dias-Canel está defendendo o povo da tirania do ditador, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, de novo, a esquerda, que sempre pisou na bandeira do Brasil, queimou a bandeira do Brasil em diversas manifestações, vídeos sobre isso não faltam. Quem resgatou os valores do patriotismo foi essa direita conservadora que surgiu ali depois das manifestações de 2013, muito por causa da influência do professor Olavo de Carvalho, que possibilitou a existência de um candidato como Bolsonaro ser eleito. Então, é esse papo de que estão ferindo a soberania porque estão atacando o Brasil, é coisa de ditadura. Alexandre de Moraes não é o STF, Alexandre de Moraes não é o Brasil. Ele é um tirano que está impondo censura ao povo, o que não deveria existir se o Brasil fosse uma democracia, que não é, e está comprovando cada vez mais que não é. E a gente tem esse desafio, né? Porque você pode achar que ninguém assiste a Globo News, mas tem o Jornal Globo, tem toda a linha editorial dos caras, tem o Jornal Nacional, tudo isso daí chega, né? E é aquele processo de lavagem cerebral. Marco, eu te mandei aí um recorte que eu peguei da imprensa. Vocês se lembram quando a Suprema Corte Americana revogou aquela decisão do Roe versus Wade em relação ao aborto? Sim. Pois é. O nosso presidente do STF fez uma declaração pública contra a Suprema Corte Americana. Olha só. Normal. Roe versus Wade. Barroso diz que decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos é grande retrocesso e avalia que não há clima no Brasil para o STF decidir sobre o racismo. Ou seja, um colegiado inteiro da Suprema Corte Americana fez uma decisão. O que o Barroso falou? O presidente do STF. Que aquilo é um grande retrocesso. Então, houve uma crítica, houve uma declaração pública do presidente do nosso Suprema Corte por uma decisão da Suprema Corte Americana que não tinha nada a ver com o Brasil. Não interferia de forma alguma nas leis, nas decisões do judiciário brasileiro. Mas isso é normal. Não só isso, Lula também fez uma séria crítica a essa decisão que anulava o Roe versus Wade nos Estados Unidos, e também tudo bem, tranquilo, não tem importância nenhuma. Agora, eles pegam essa nota, essa é a parte ridícula, gente. Essa nota não é nem do Departamento de Estado, é um subdepartamento do Departamento de Relações Internacionais do Ocidente, né? Acho que os países do Ocidente, se eu não me engano. Ela não deveria nem ter sido respondida. Só que o Brasil, o governo brasileiro, fisgou a isca feito um bobo. Não, então nós vamos usar agora o nosso Itamaraty, que é o Ministério de Relações Internacionais, para responder um subdepartamento dos Estados Unidos. Agora eles transformaram isso numa crise diplomática, pode ter certeza, e era o que eu acho que é o que o Trump estava esperando para poder vir com mais, né, para avançar ainda mais esse embate.
Ô, Marco, Diga, Adriles. eu não queria deixar de comentar uma coisa. Essa confusão proposital e absolutamente capciosa entre o interesse dos Estados Unidos e o interesse do Brasil é proposital pelo quê? O interesse do Brasil hoje não é defendido nem pela grande mídia, muito menos pelo judiciário, que eventualmente está conspurcando a instituição por dentro e fomentando uma ditadura judiciária. Quando os Estados Unidos apontam que há um ditador no Brasil que está solapando as leis, perseguindo, prendendo, censurando pessoas, essa deveria ser a obrigação de alguém como você, Merval Pereira. Você, Merval Pereira, jornalista da Rede Globo, e toda a sua emissora, não fizeram, não fazem, continuam não fazendo sua obrigação de jornalista, que é apontar as torturas, as prisões indevidas, a censura, a perseguição e a tirania imposta pelo sistema judiciário do país. Você, Merval Pereira, e todas as outras pessoas jornalistas aí da Rede Globo são capachos de ditador. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, pelo menos para jornalistas como eu, que tem vergonha na cara, saber que a maior emissora do país e grandes jornais do país apoiaram, endossaram e alguns continuam endossando essa ditadura e necessitam de um país estrangeiro, dos Estados Unidos, para apontar o óbvio que todo mundo sabe, inclusive você, Merval Pereira, sabe, que o Alexandre de Moraes é um homem completamente enlouquecido, que tem perseguido pessoas, destruído pessoas, chamando pessoas de nazistas, fascistas, racistas, misóginas, pedófilas, uma coisa assim, inimaginável. Então, é triste que o Elon Musk tenha que falar, existe um ditador do Brasil que está conspurcando as leis, censurando pessoas, removendo conteúdos, constrangendo o próprio Twitter. É triste que os Estados Unidos tenham que fazer uma lei de sanção a um ditador para que ele não possa pisar em solo americano ou em outro solo democrático, porque o Brasil não faz isso. Porque o Senado não faz isso, não pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque jornalistas escamoteiam ou mesmo endossam isso, como você, Merval Pereira, jornalista da Rede Globo. Porque sua emissora não faz o papel de competência de jornalismo. Porque políticos se silenciam. Então, é constrangedor para nós. E aí eu abro exceções, Gustavo Gayer, eu, Marco Antônio, a Paula Marisa e tantos outros aqui, poucos outros, aliás, que dizem, que vão nos Estados Unidos, que dizem, há uma ditadura lá dentro, por favor, nos ajudem. Porque a maioria da população ainda não sabe, essa é a verdade, Marco Antônio, e não sabe que há uma ditadura no Brasil por causa de gente como Merval Pereira, que diz assim, o interesse dos Estados Unidos contra o interesse do Brasil. O interesse do Brasil é ser uma democracia, em que as pessoas digam e critiquem livremente as pessoas dentro das instituições. O interesse do Brasil não é ser comandado e ser capacho de tirano, de carrasco, que é o que você é. Você conspurca o interesse nacional, Merval Pereira. Marco, só bem rapidinho, 1 minuto, a notícia que acabou de sair, tanto é verdade que o Alexandre de Moraes sai da competência dele e é um ditador, que a Justiça da Espanha, agora não estamos mais falando dos Estados Unidos, a Justiça da Espanha acabou de rejeitar o pedido de prisão do Oswaldo Eustáquio, ou seja... Os crimes que o Alexandre de Moraes diz que estão sendo cometidos só são crimes na cabeça dele, porque tanto na justiça da Argentina, quanto na justiça da Espanha, quanto na justiça dos Estados Unidos, criticar autoridades ou o governo não é crime, isso só é crime numa ditadura, e é o que a gente está tentando explicar. E é por isso que a gente tem o quadro Crimes em Série do STF. Olha aí, ó, a vinheta. Esse quadro tinha que ser o nome do programa inteiro, porque a pauta só foi essa. Mas aqui a gente tá chafurdado no lamaçal supremo, né? Agora que a gente vai falar dos crimes do STF. Agora a gente vai começar a falar do STF, gente. Vai começar a falar. Tem um cara que tá no Supremo Tribunal Federal e ele é conhecido nos corredores de Brasília como Dinoceronte. Dinoceronte. Saiu em defesa do Moraes. Sabe o que ele falou, Gayer, Paula Marisa e Adriele Jorge? Abre aspas. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome. Olha que ironia gostosa. Só antes de eu jogar para ouvir o Gayer sobre isso, gente, se inscrevam no canal do Fio Diário,
A gente está agora com quase 20 mil pessoas ao vivo, então queria agradecer demais a audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, a gente voltou a subir, graças a Deus, né? Destravamos o algoritmo e a gente precisa mais do que nunca do seu apoio. Então entra lá, Fio Diário aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo Gaia ou por qualquer outra plataforma, entra no YouTube do Fio Diário e se inscreve, ativa as notificações, que tem muito corte legal e muito conteúdo novo que a gente põe aqui também. E a gente tem o nosso canal, fiodiario.com. Tá com uma mega promoção, tá acabando a promoção. Se bobear, acho que hoje é um dos últimos dias. Então, no plano anual, R$19,90 por mês, já tem 33% de desconto, tem vários programas exclusivos dentro da plataforma, tem o desafio que você ganha o copo térmico tipo Stanley e também acesso ao Clube da Luta, que são reuniões de Zoom que a gente faz pelo menos uma vez por mês, um clube exclusivo, a gente fala diretamente com vocês sobre bastidores e novos projetos e tudo que está acontecendo, e também queria mostrar para vocês que é uma plataforma privada de streaming. O YouTube é o nosso carro-chefe aberto, que a gente faz o show da manhã, mas dentro lá da plataforma você vai ver muito conteúdo exclusivo. Então não deixem de assinar agora. Deixa eu jogar para o Gaia isso daqui, porque eu queria ouvi-lo sobre essa postura. É uma postura, não é de mero antagonismo. Você percebe que é meio concertado e orquestrado? O editorial do Globo vai na mesma linha que o Merval Pereira na Globo News, que vai na mesma linha que o Dino, que vai na mesma linha que o Gilmar Mendes, que a gente falou na pauta anterior, que prestou solidariedade ao Alexandre de Moraes. Quer dizer, o sistema é rápido na resposta aqui no Brasil. E são orquestrados, Gaia. Olha, eu não diria que é uma espécie de orquestração. Eu acho que é a primeira narrativa que algum jornalista tem a cara de pau de falar, é onde vai um boi, vai a boiada. O resto vai atrás, pega essa mesma narrativa e usa como escudo também para defender o líder da sua ditadura democrática. Eu, sinceramente, não acho que tem alguém por cima que manda eles falarem determinado assunto. Não, é o primeiro idiota que fala uma defesa, o resto pega essa defesa e apoia ela. É mais ou menos uma viralização da fake news dentro da bolha jornalística, tá? Mas eu acho que não é. Tanto é que nós temos muitos jornalistas agora que já estão falando a verdade. Né? Nós temos visto aí nesses últimos dias muitos editoriais sobre as decisões do STF, do Alexandre de Moraes, descendo o cacete mesmo, falando a verdade. Tivemos vários comentaristas também, da CNN, teve alguns que foram lá e falaram, olha, realmente é uma militância, esse juiz está agindo igual um militante, está empobrecendo a credibilidade da Suprema Corte Brasileira, não deveriam ter feito assim. Mas eu não acho que seja uma espécie de orquestração, não. É simplesmente um desespero para defender aquela pessoa que tem cometido todos os crimes para que eles querem que seja cometido e perseguido as pessoas que eles não gostam. Então, é natural que eles saiam em defesa. O PT mesmo agora está quase pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro, porque querendo ou não, o Eduardo Bolsonaro foi um dos fatores, foi o fator crucial para que isso tudo estivesse acontecendo. A gente fez várias comitivas, a gente fez delegações, eu mesmo fui para lá 4 vezes, participamos de várias reuniões, 3 reuniões com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu estive presente, agendei, mas nesses últimos meses quem realmente fez isso acelerar foi o Eduardo Bolsonaro, e agora ele se tornou, e provavelmente vai sofrer uma perseguição séria também por conta dessa ditadura do nosso judiciário. Agora, o que chama a atenção é que quando o judiciário brasileiro, o STF, fez um conluio com o Departamento de Estado, de Defesa dos Estados Unidos, para que viesse um general aqui ameaçar Bolsonaro, para, olha, é bom você aceitar a decisão imediatamente. Isso é normal, isso não é um ataque à nossa democracia, isso não é nada que enfraqueça a soberania do Brasil, não. Mas eles foram lá, receberam dinheiro através de agências internacionais, receberam diretrizes de como deveriam ser feitas as leis de censura e os procedimentos de censura no período eleitoral. Recebemos general dos Estados Unidos, tá, aqui para ameaçar a direita no Brasil e o presidente do Brasil, mas tudo isso foi normal. Né? Não teve problema algum, não teve nenhum escândalo em relação a isso. Vai ter em breve, né? Porque a gente vai conseguir os documentos da USAID, da Endowment for Democracy, e a gente vai saber como é que foram as comunicações entre essas pessoas e o que foi falado. Aí, com certeza, vai dar um escândalo muito grande. Assim que nós conseguimos as 170 assinaturas para dar início a essa CPI. Tem uma coisa interessante, quando eu falo orquestração, eu digo no sentido de alinhamento de interesses e defesa de interesses comuns, porque é na linha que o próprio Gaia falou. Você vê que o negócio
nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, você vê, é um negócio chamado pontos de discussão, que eles pegam determinados assuntos e formatam da mesma forma. Eles são muito organizados com relação a isso. Então, a pauta é falar que Eduardo Bolsonaro, Lindbergh Farias e turma dele, Merval Pereira, Supremo Tribunal Federal, todo mundo tratar o mesmo assunto da mesma forma, como um ataque à soberania nacional, que é uma discussão que não existe. Ela é fabricada, essa discussão. Ela é fabricada dentro de um complexo, de um plexo de interesses de proteger o consórcio, porque a Globo se alimenta do STF, né, a conexão direta, os interlocutores e também benefícios que vêm do Estado, e ao mesmo tempo a gente tem o governo federal que está adorando ter os sicários do Supremo Tribunal Federal, que são mais poderosos, inclusive, que o próprio governo federal, mas que agem como sicários, né, perseguindo dona de casa. A gente vai falar depois da prisão da Juliana, rapidamente. Mas antes disso, eu só queria dar um recado rápido. Gair, você consegue ficar mais um pouquinho com a gente? Você. Mais um pouquinho. Ó que alegria. Sexta-feira. E a gente tem ele aí, o homem da saúde. O homem que sabe o que é melhor para você nessa sexta-feira. A promoção foi até 11h30. Aí o nosso Vanderlei pediu para cortar. Mas eu acho que você vai dar uma opção melhor para o pessoal. Você vai estender algum benefício ou algum presente a mais para quem está ouvindo a gente. Mais de 19 mil pessoas ao vivo aqui, meu querido Manolo. Bom dia. Ô Marco, que alegria imensa poder falar contigo, com toda a audiência aqui do nosso querido Fio Diário. E olha só, nós vamos estender um pouquinho essa promoção. Você que está nos acompanhando, para você experimentar, para você iniciar o seu tratamento com Ora Pronobis, esse produto que é fantástico. A gente acaba chovendo no molhado falando dos benefícios do Ora Pronobis. Ele é bom para a saúde mental, ansiedade, estresse, cansaço, fadiga, dá muita energia, dá muita disposição, você dorme melhor à noite. Muitas pessoas não conheciam a planta. Eu, desde a minha meninice, eu já tenho contato com essa planta. A minha avó tinha um pé de Ora Pronobis na chácara e a gente já tinha assim, o cultivo dela e normalmente minha avó fazia refogada. Ela tem um alto teor de fibras e como ele é solúvel, Marco, então você mantém essas fibras para melhorar o trânsito intestinal, desinchar o corpo, evitar que as gorduras parem nas veias, nas artérias, evitar que o fígado fique bombardeado pela química do dia a dia, né? O excesso de corante, conservante, tudo aquilo que possa levar o nosso organismo a um completo desequilíbrio. Então o papel do Ora Pronobis é justamente nutrir o nosso organismo. Tem a cúrcuma anti-inflamatório, tem o magnésio, mineral da vida, e tem o Ora Pronobis, essa PAC tão importante para a nossa saúde, meu amigo. Muito bom. E quem ligar agora no 0800 787 9090 vai ter essa promoção especial por quanto tempo ou quantos pacotes vocês vão separar para o pessoal levar? Nós vamos fazer o seguinte, Marco. Eu vou liberar para 100 pessoas que ligar agora. 0800 787 9090. Tem um QR Code aqui na tela também. Você que aponte a tela do seu celular aqui para a câmera. 0800 787 9090. Eu vou fazer o seguinte: você vai ganhar a nossa Alexa, vai ganhar também o relógio inteligente, tem o mixer também para você diluir o seu Ora Pronobis. E mais do que isso, tem esse produto fantástico que é o Ora Pronobis, um produto que não tem contraindicação, com desconto espetacular. Eu vou fazer hoje 70% de desconto para levar para casa. E as primeiras 100 pessoas ainda ganham um descontinho extra, mas tem que ligar agora, Marco. Muito bom. 0800 787 9090, essa mega promoção pré-carnaval para agitar o pessoal aqui que está assistindo a gente até agora. Obrigado. Valeu, Manolo. Obrigado, meu amigo. Bom feriado para você, bom carnaval para todos. Valeu, para todos nós, se Deus quiser. E olha só, a gente está nessa pauta aqui. Eu só queria, para jogar uma pimentinha, depois do Dinoceronte, a gente tem o Zanin falando que é ok. O que ele falou que é ok mesmo? Deixa eu ver aqui. Pode passar para nós. Agora, neste momento, é o link. O ministro Zanin foi até o ministro e eles tiveram uma conversa cordial.
Portanto, ele entende que dentro daquilo que determina a legislação, quais são as causas para um juiz se considerar impedido, não cabe, nesse caso, o em tela e, portanto, ele está dizendo nesse documento que ele se considera apto a participar do julgamento. É normal isso, Paula? Numa ditadura É normal? Na ditadura, sim. Na ditadura, os julgamentos não são justos. Não tem conflito? Não tem um conflito ético aí, mínimo? Nada? Zero? Nada? Marco, a gente vive num país onde esposas de ministros do Supremo têm escritórios de advocacia com causas no STF. A mulher, a advogada, dorme com o juiz. Meu Deus do céu. Se isso não escandaliza as pessoas que tenham um mínimo de inteligência no Brasil, o que mais vai escandalizar? O advogado do Lula ser indicado, o fato de um advogado do Lula ser indicado para o STF, as esposas dos ministros terem escritórios com causas lá. Isso é completamente insano. Flávio Dino, que se declarou comunista, que falou que Bolsonaro era a própria personificação do inimigo na Terra, vai julgar. Então, assim, virou uma palhaçada. Infelizmente, a Suprema Corte no Brasil não é composta por juízes, é composta por pessoas que tenham alinhamentos políticos com o presidente da ocasião. São pessoas que tiraram um corrupto, confesso, com milhares e milhares de provas da cadeia para colocá-lo na presidência do Brasil. Todos os dias, no STF, tem alguma causa que a advogada dorme com o juiz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso, para mim, é escandaloso. De todos os ministros, não é só de um. E isso tinha que ser proibido. Isso assim, absurdo. Então, se a mulher que dorme com o juiz pode entrar com uma causa ali, o juiz não é impedido, por que o advogado do Lula seria impedido de julgar o Bolsonaro? Aliás, por que o Bolsonaro está sendo julgado no STF se ele nem tem foro privilegiado? O Bolsonaro teria que, assim como o Lula, vale lembrar, né, para quem talvez alguém não tenha se tocado, mas o Lula foi julgado na primeira instância, que é a instância competente. E daí depois ele pôde recorrer para outros desembargadores, né? A segunda turma aqui no Rio Grande do Sul, o 4º tribunal, ele pôde fazer um recurso para uma pessoa diferente da que julgou ele. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está sendo julgado sem ter o foro privilegiado lá no STF, como, por exemplo, a Débora, como diversas pessoas, como eu ia falar o Gustavo Gayer, mas o Gustavo Gayer tem foro privilegiado, mas enfim, pessoas que são colocadas em processos que não têm foro privilegiado. Tanto que se a gente for... Eu, pelo menos, vou pegar aqui o meu caso. A Joyce Hasselmann entrou com um processo contra mim na primeira instância, perdeu. Outros políticos também, que eu faço críticas ou que eu coloco apelidinho, entraram com um processo na primeira instância, todos eles perderam. Agora, a gente está vendo uma corte que faz julgamento político. O que é? Qual é o nome do regime? De novo aqui, né? Aula de Ciência Política 1. Qual é o nome do regime onde o judiciário age de forma política? Resposta: ditadura, que é o que a gente tem no Brasil. Então, Marco, eu não me surpreendo com o Zanin dando essa declaração, para fechar o meu comentário e frisar de novo, porque para mim isso é escandaloso. A mulher que dorme com o juiz de noite, de conchinha, levanta e vai coisar processo no STF? Ah, pelo amor de Deus, isso não é sério. Não pode ser sério, não pode ser levado a sério. E isso daí, Gayer, você que está no meio desse negócio todo, é impressionante, né? Você sente a comoção de uma classe jurídica organizada a respeito desse tipo de comportamento? Porque eu vou só passar 2 prints aqui, daí eu escuto você e o Adriles, o pessoal da Timeline hoje não vai conseguir entrar, eles estão na Auri Verde. Junto com isso, a gente tem aqui no GC5, né, o drama da prisão de Juliana condenada por Moraes. Ela é uma presa política, Juliana Gonçalves Lopes, Barros, 34 anos, mãe da Eva, de 7 anos, do Davi, de 8, João Guilherme, de 17. Ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, terminou hoje o julgamento dela, ela já foi recolhida à Unidade Regional Prisional Feminina localizada em Lusiânia, Goiás. Foi condenada por 17 anos de prisão.
em dezembro do ano passado, por estar em Brasília no dia 8 de janeiro. E a prisão dela aconteceu diante dos filhos na tarde de ontem, quando ela foi levada para uma delegacia de polícia e depois conduzida para o presídio. E também a gente tem esse print aqui do ponto 6, que é uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos que teve um pedido de prisão decretado por Moraes. Isso eu acho muito interessante, porque a Flávia Magalhães está relatando que depois de uma postagem no X, seu passaporte ficou sob restrição. Flávia Cordeiro Magalhães, com cidadania norte-americana, reside há 22 anos em Pompano Beach, cidade próxima de Miami. E eu já ia até dar o recado antes, Flávia, você pode entrar em contato conosco no IFPE Brasil, tá? Eu só quero falar isso para você. A gente fez uma parceria agora com um escritório gigantesco de um brasileiro lá, o Felipe Alexandre, e ele vai ajudar a gente em casos de contencioso estratégico de cidadãos americanos e brasileiros naturalizados nos Estados Unidos que sofreram perseguição pelo Moraes. Eles toparam dar esse auxílio jurídico para brasileiros por lá, né? Então, você pode contar com ifpebrasil.org, manda um e-mail para a gente, contato@ifpebrasil.org, que a gente vai te atender, ou para o contato@fiodiario.com. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê o Zanin falando isso, tem muito brasileiro que não brasileiros invisíveis, né? Que estão sofrendo até hoje, Gustavo. Eu estava vendo o caso da Flávia, né? Mora em Pompano Beach há 10 anos, cidadã naturalizada, então ela é cidadã americana, postando dos Estados Unidos, usando uma plataforma americana, o Alexandre de Moraes determinou a prisão dela. Assim, é um desses casos que, do ponto de vista jurídico americano, é o que pode ser usado justamente para colocar o Alexandre de Moraes como condená-lo no Tribunal Penal Internacional. São 2 casos, esse e o do Felipe Martins, tá? A do Felipe Martins tem um caso como foi fraudado um documento lá no sistema de imigração dos Estados Unidos, né? Como se ele tivesse entrado lá. Teve a ajuda de alguém. Isso aí, o que eu já sei, que já sabem até quem essa pessoa é, e em breve essa pessoa vai ser obrigada a falar de onde veio a ordem, qual foi a cadeia de comando, de onde veio a ordem para isso tudo. Agora, no judiciário brasileiro, eu vejo meio dividido, tá? Tem muita gente que apoia tudo que está acontecendo, principalmente essa geração mais nova, essa geração que já passou pelo corredor polonês de doutrinação. A faculdade de Direito hoje no Brasil virou isso, né? Você não forma mais legalistas, você não forma juristas, você forma militantes, tá? Que acham que a obrigação deles é reconstruir e fazer uma engenharia social, mas os mais antigos já percebem que foi longe demais, mas obviamente eles não têm coragem de se pronunciar. Qualquer um que se pronuncia ali sabe que vai ser perseguido. A gente tem vários casos de desembargador, juiz, que falou algo contra o Alexandre de Moraes. Teve um que, inclusive, negou uma ordem dele, né, que falou que não tinha cabimento dentro dos autos. O Alexandre de Moraes falou e afastou esse juiz da vara em que ele estava. Então, é uma ditadura inequívoca, não tem como. Vou dar um exemplo para vocês de uma matéria, porque aqui tudo que a gente fala é a nossa opinião. Então, eles sempre descartam as nossas opiniões, porque bolsonaristas, extremistas e todos os adjetivos que eles gostam de usar. Tem uma revista britânica que chama The Economist, e todos os anos ela faz uma espécie de pesquisa, um estudo, analisando o nível de democracia de vários países. Se eu não me engano, são 167 nações que eles analisam, usando alguns indexadores, né, alguns critérios. Liberdade de expressão, processo eleitoral, perseguição política, decisões e tudo, muitas coisas. O Brasil caiu do ano passado, de 2023 para 2024, o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia. Ele saiu de 51º para 57º, e no artigo do The Economist, que é uma revista de esquerda, tá? No artigo do The Economist, eles falam claramente que é por causa da suspensão do X no período eleitoral, da ameaça de multar pessoas por usar VPNs, que é uma outra loucura, né, que aconteceu aqui, por censurar o debate político com definições vagas, né? É um claro exemplo de politização do judiciário. Eu até mandei para você aí, Marco, esse link, se eu não me engano, acho que eu mandei para você agorinha. O link tá aí, ó, censura e violência política fazem Brasil despencar 6 posições. Então vamos lá. Uma revista de esquerda
renomada internacionalmente, responsabiliza Alexandre de Moraes por estar derrubando a democracia do Brasil. Agora, não sou eu que estou falando. Então, olha que curioso. Aquele que se diz o grande defensor da democracia em todos os seus discursos, né? Até antes de ontem estava falando isso, que para defender a democracia e os valores democráticos, Barroso dizendo que são os defensores da democracia, pelos olhos de especialistas internacionais do ponto de vista de nível democrático de uma nação, estas duas pessoas são responsáveis por derrubar a democracia no Brasil. O que é curioso, durante o governo Bolsonaro, essa mesma revista diminuiu o grau de democracia do Brasil em 4 posições. 4. Isso no governo do monstro ditador Shrek, né, que a imprensa tanto falava que estava aqui no Brasil. No governo Bolsonaro. Agora, no governo do Moraes, porque é isso que a gente está vivendo hoje, o governo do Moraes e do STF, foi 7 posições por ações que eles tomaram. Como que eles vão justificar isso? Agora vai colocar o The Economist também no inquérito das fake news, vai mandar prender o editor ou os responsáveis por esse estudo? Então, assim, já não é a nossa opinião, né? A verdade está sendo conhecida internacionalmente. O Alexandre de Moraes, esse STF de hoje, o Barroso, são responsáveis por estarem destruindo a democracia brasileira do ponto de vista mundial. Exato, exatamente. E olha aí, ó, a matéria que o Geyer mencionou: censura e violência política fazem o Brasil despencar 6 posições no ranking da democracia, que já é um ranking que eu vou te falar, viu? Se fosse um ranking bom mesmo, a gente estava a gente estava abaixo da Venezuela. É sempre importante lembrar que na Venezuela o Maduro suspendeu por 10 dias o X, aqui o Alexandre de Moraes por 38, e ainda meteu a mão no bolso do Elon Musk, coisa que o Maduro não conseguiu, não. Maduro não meteu a mão no bolso do Elon Musk. O Alexandre de Moraes pegou 6 milhões de dólares do bolso do Elon Musk. Então é importante sempre lembrar isso. Marco, curioso você mencionar essa questão do Maduro. Eu pedi para o pessoal da minha equipe fazer uma comparação entre o discurso do Maduro no pós-golpe, onde ele aparecia todos os dias fazendo coletiva de imprensa, falando sobre Big Techs, Elon Musk e aquela porcariada toda, e o discurso do Alexandre de Moraes naquela aula Magda, foi acho que Magna, né? Foi essa semana? Foi aula Magda. Magda me lembra não, foi aula Magda, do Sai de Baixo. A gente só lê aula Magda. Aula Magda. Isso aí. Tá bom. E daí, você faz a comparação dos dois, gente, as frases são idênticas. Não, eu não estou brincando. Parece inteligência artificial pegando o discurso de um e colocando na voz do Alexandre de Moraes em português. As frases são idênticas. As Big Techs e redes sociais estão fomentando o fascismo. Aí vai o Alexandre de Moraes e fala exatamente a mesma coisa. Ele só tem interesses capitalistas e transformar a democracia em um mercado. Aí vai o Alexandre de Moraes e fala exatamente a mesma coisa. E me chama a atenção que, por quê? Para a imprensa brasileira, o discurso do Maduro é ditatorial. Para a mesma imprensa brasileira, o discurso do Alexandre de Moraes é um resgate à democracia. Não, mas o que é importante salientar, Gai, eu falei exatamente o que você falou, isso inclusive aqui no Fio Diário, é que o discurso do Maduro não é só semelhante ao do Alexandre de Moraes. O próprio Barroso diz que quando ele condenou o Daniel Silveira, ele falou, não estamos condenando um homem. Isso ele repetiu várias vezes, tá? Estamos percebendo uma conspiração global contra a soberania nacional e a democracia. Só que cada vez mais essa conspiração vai se articulando. Quer dizer, o Donald Trump é a favor das liberdades. O Zuckerberg falou que foi censurado, que é a favor da liberdade. O Elon Musk é um defensor da liberdade desde o momento que comprou o Twitter. Ou seja, é todo mundo a favor da liberdade que se transforma em agente imperialista e yankee que quer acabar com a soberania nacional. O Brasil, nesse sentido, não só pelo discurso do Alexandre, mas pelo silêncio dos outros ministros do STF, inclusive os mudinhos do Bolsonaro, pelo discurso absolutamente ignominioso do Barroso, virou uma ditadura bananeira que fica falando, repetindo chavões da velha esquerda lá do começo do século XX brasileira, de que há uma conspiração global americana para sufocar a liberdade e a democracia brasileira. É aquela coisa, o sujeito se coloca no lugar de vítima para poder massacrar as outras pessoas. Isso que é um axioma do identitarismo, virou um axioma da política judicial brasileira, e é um discurso absolutamente ajuntado nesse sentido, que é igual, como você bem disse, do Maduro. Ipsis literis, igualzinho.
Pessoal, eu preciso. Eu sei que o Gayer está com horário, todo mundo está com horário aqui. Eu só queria fazer um apelo para vocês. Vocês não sabem de uma parceria legal que a gente tem. Eu acho que o Gayer ia ficar absolutamente maravilhoso com essa camiseta aqui, ó, Gayer. Chique. Fora Me Moraes. manda de presente que eu Cara, aceito. E camisa, a caneca ó, também. a Gayer, mais do que isso, você precisa ajudar a gente. O Gayer tá bem, ele tem muito dinheiro para gastar com advogado. Vai tudo por multa pro TSE. Eu pago 40 mil por mês em multa pro Moraes. E aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. O meu salário de deputado não paga as multas que eu pago por mês. Você tá entendendo? Você tá achando que é brincadeira? Temos um país para salvar, que é a nossa amarelinha. Olha que legal. A amarelinha, todas do senhor Raiz. O Superman voando ali embaixo? É o Superman voando, eles fizeram. Achei tão legal. O que é isso ali na virilha do Superman? Não, eu tô com uma calça de academia. Não, do desenho. Ah, perdão. Não tem nada na virilha do Superman. O Superman tá voando só. Não sei. É o joelho, é o joelho. Tá, o Superman está empolgado. É o joelho. É que ele tá com o joelho dobrado, né? Fazendo um gesto que acusaram o Elon Musk, né? Daqui a pouco vai vir alguém da esquerda falar que isso daqui é uma alusão ao né? A saudação nazista. Mas, pessoal, é uma camiseta diferenciada, o lote tá terminando, faltam só 50 unidades, sem sacanagem, porque tinham 200 unidades, tá vendendo muito, e o pessoal tá gostando porque ela tem uma qualidade que não tem comparação com nenhuma camiseta que vocês vão ver no mercado. Eu tenho uma do Senhor Raiz, que eles me deram quando eu estava no Pânico de 2022. E elas são maravilhosas. Não tem nada parecido. O tecido é outro, a qualidade da estampa é outra, não desbota, não perde cor. A preta que eu tenho deles é preta até hoje, ela não foi perdendo cor. Então, é uma grande parceria que a gente tem. Tem o QR Code na tela, ou você entra em loja.fiodiario.com, compra sua camiseta, não tem camiseta melhor que a do Senhor Raiz que eu usei até hoje. De verdade. Qualquer outra loja, Lupa, essas coisas, Hering, não chega nem perto. Então, aproveitem essa parceria que a gente tem. Na compra de 3 camisetas, sai R$ 99,01 cada. Então, garantam a pré-venda usando o cupom de desconto também do Fio Diário 10 na loja.fiodiario.com. Recado dado. Deixa eu agradecer meu querido Gustavo Gayer. Obrigado, cara. Bom trabalho para você. A gente se vê. Acho que eu vou dar um pulo em Brasília antes da manifestação, mas depois, na manifestação, dia 16, você vai estar no Rio, né, Gayer? Vou estar no Rio, tá? E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre participar aqui do seu programa. Acompanho, gosto de ver programas como esse crescendo, pessoas que se atrevem hoje, têm a coragem de falar a verdade, né, e lutar contra essa ditadura, esse sistema. Por causa de pessoas como vocês, que eu tenho certeza que a gente vai vencer no final. Tá? Um abraço, Paula, todo mundo, toda a audiência. Recíproco. A gente se retroalimenta. Um beijo no seu coração, homem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Adriles, eu vou te sequestrar mais um pouquinho para os superchats. Pode ficar aí, vereador federal. Te deu mal. Ele já tá dando recadinho aqui. Tem que sair. 1 ano e meio comigo. O Alexandre Pinheiro, Adriles, ele fez uma música várias músicas sobre censura do STF. Tem nomes afetados, até Gustavo Gayer, etc. Digite Agopim nas buscas e ouça os álbuns sem pagamento.